Olha, minha gente, hoje, dia 27 de abril, é comemorado o Dia da Empregada Doméstica. A data é importante para valorizar o trabalho doméstico e conscientizar sobre os direitos trabalhistas. Inclusive, é uma comemoração mundial, tá? Esses direitos, por muito tempo, foram excluídos das leis. E para você que é empregada doméstica ou para você que tem uma funcionária, uma secretária na sua casa, preste atenção nas orientações que o repórter Neto Mota vai trazer agora com a gente ao vivo. Ele que está com o advogado trabalhista para saber se, apesar dos avanços nas leis, essa classe tem o que comemorar em relação aos seus direitos. Vamos entender melhor com o Neto. Muito boa noite. Olha, Bia, estar amparada hoje pelas leis trabalhistas, sem dúvidas, foi um avanço muito grande e é sim motivo de comemoração dessa profissional que é extremamente importante e aqui jamais questionaremos o trabalho porque a gente sabe, de fato, o quanto é importante para todo mundo que pode contar com esse serviço. Mas em relação ao cumprimento das leis trabalhistas dentro desse cenário, é que fica cada vez mais complicado quando a gente escuta essas profissionais, porque elas ainda têm muitas dúvidas sobre cada ponto que a lei trabalhista fala a respeito dessa profissão. Eu estou aqui ao lado do doutor Henrique Galvão, vai me tirar aqui algumas dúvidas. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. O senhor me contextualizou muito bem, eu vou pedir para o senhor repassar essa informação agora, sobre os avanços, antes que a gente fale dos outros pontos, lá da PEC de 2013 até agora. O que foi que houve? Boa noite, Neto. Boa noite a Beatriz no estúdio. Boa noite aos amigos de casa. Veja, hoje, 2023, nós estamos comemorando 10 anos, Neto, da PEC das domésticas. Em 2013, exatamente em abril de 2013, foi publicada a PEC das domésticas e a PEC das domésticas, Neto, ela equiparou a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, aos demais trabalhadores que têm o seu registro de emprego, que tem a carteira anotada, os trabalhadores que prestam serviço para empresas privadas, por exemplo. Então, desde 2013, a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia, FGTS, a empregada doméstica tem direito a aviso prévio, a empregada doméstica tem direito a seguro-desemprego, a empregada doméstica tem direito a controle de jornada de trabalho. Então, ela tem a jornada limitada, isso era um grande problema, a 44 horas semanais, a 8 horas diárias. Então, hoje a gente tem sim o que comemorar, tendo em vista que não existe mais empregada doméstica de segunda classe. A empregada doméstica hoje ela é equiparada ao empregado normal. No entanto, infelizmente, nós não temos ainda um número interessante de empregadas domésticas com esse vínculo de emprego reconhecido, com a carteira anotada, muito embora essa carteira delas tenha que ser anotada. Falando sobre o cumprimento da jornada de trabalho que foi citada aqui pelo senhor, para a empregada doméstica que dorme no serviço, como é que fica esse diálogo junto com o empregador, com a pessoa que contratou essa profissional, sobre as horas? Porque chega a um momento que não vai dar mais para exigir além do horário permitido, ou é possível e tem que pagar hora extra. Como é que fica? Veja só, Neto, como a gente já colocou, as empregadas domésticas, os empregados domésticos, aquelas pessoas que prestam serviço no lar, na família, eles têm a limitação de jornada que é a mesma para todos os demais empregados. Então, eles precisam cumprir, no máximo, 8 horas de trabalho por dia. Inclusive, desde 2015, com a lei complementar que regulamentou a PEC das domésticas, os empregados domésticos precisam ter o controle de jornada feito, é obrigatório. Então, o empregador doméstico precisa registrar esse controle e a jornada está limitada às 8 horas diárias. Se aquela empregada dorme na residência, se ela mora com os seus empregadores, ainda assim ela tem que ter essa jornada limitada às 8 horas. Então, ela pode prestar serviço 4 horas no período da manhã, 4 horas no período da tarde, ela pode ainda fazer até 2 horas extras, não mais do que isso, no período noturno, mas necessariamente a jornada precisará ser controlada e ela tem esse limite de 8 horas diárias e, no máximo, 2 horas extras por dia de trabalho. Doutor, e como é que fica o controle? É um ponto, assina a parte, como é que fica esse controle aí dessas horas trabalhadas? Perfeito, né? Hoje se admite diversas formas de controle, mas o mais comum, tendo em vista que a empregada doméstica presta serviço no lar, é que esse controle seja feito de forma manual. Então, o empregador precisa ter um livro de ponto, por exemplo, ele encontra isso na papelaria, né? A gente tem aqueles modelos de livro de ponto, e ele vai preencher lá, né? Que o trabalhador prestou serviços no dia X, de 8 às 12 ou de 9 às 13, teve o seu intervalo de pelo menos 1 hora para descanso, depois ele retornou à atividade, trabalhou mais 4 horas, podem ter as horas extras que precisam ser remuneradas a partir da 8ª hora, como a gente já colocou, né? Mas o registro precisa ser feito e, comumente, se faz através de ponto manual. No ponto de vista, mais uma vez, dos avanços,
E no cenário atual, o que o senhor pode pontuar que também conta aí como uma evolução para os direitos dessas profissionais? Veja, Neto, nós tivemos um grande avanço em 2013 com a PEC das domésticas, com a garantia de todos os direitos às domésticas. O que nós temos hoje é que evoluir no sentido de que essa garantia seja realmente assegurada aos trabalhadores domésticos. Aquele trabalhador, aquele empregado que presta a partir de 3 dias de serviço dentro das casas das famílias é empregado e precisa ter a carteira anotada. Infelizmente, hoje o número de empregados domésticos que têm a carteira anotada é de somente 25% do total. Então, há necessidade de se evoluir nisso, para que essas pessoas tenham um registro, lembrando, empregado a partir de 3 dias por semana. Menos que isso, que é muito comum hoje em dia, a gente tem diaristas. Doutor, e qual o conselho que a gente pode dar, então, para essa empregada doméstica que, de repente, não é nem formalizada, pensa nessa formalização? É procurar um escritório, um advogado, para explicar tudo direitinho? Sim, sim, com certeza. Essa trabalhadora doméstica que presta serviços a partir de 3 dias por semana, ela é empregada, ela precisa ter esse vínculo reconhecido e ela pode buscar informações junto a um colega advogado de sua confiança, de preferência especialista em direito do trabalho, junto ao próprio Ministério do Trabalho, né, junto ainda ao sindicato, se ela encontrar um sindicato na cidade em que ela reside de trabalhadores domésticos, existem diversos, né? Então, várias são as formas de ela buscar o reconhecimento desse direito, mas é importante que a gente diga que o trabalhador doméstico tem exatamente os mesmos direitos que os empregados da iniciativa privada, desde que prestem serviço pelo menos 3 dias por semana. Muito obrigado pelas informações. Beatriz, além de reforçar a importância profissional, que a gente já falou aqui, né? A gente fala também de outro ponto que foi citado pelo doutor, que foi a informação. A informação nunca é demais, vai valer a pena se dirigir até um escritório de advocacia ou ter um advogado como amigo para consultar ponto a ponto e não ficar em dúvida na hora do cumprimento dessas horas, né? E não vale só para as empregadas domésticas não, né? Para qualquer profissional que vai atuar também.